Olha para trás e pensa se o mundo hoje está parecido com o que você imaginava que seria há 3 meses atrás. Em março a gente começou essa pandemia, a gente achou que 3,4% das pessoas infectadas realmente morreriam, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo da medicina internacional, e como vários outros fatores, eles estavam completamente errados. Os dados são atuais de que nos Estados Unidos a taxa de fatalidade é de 0,004, já falei isso várias vezes, que isso é uma pessoa morta a cada 25 mil infectados. E há uns 3 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o que a pandemia ia expor sobre esse vírus, sobre essa pandemia. Ia expor sobre o que realmente está acontecendo. E estamos aqui 3 semanas depois dos protestos, depois da galera sair na rua. Os casos subiram? O número de mortes aumentou? Não, nos Estados Unidos continua caindo. No Brasil, o número de casos aumentou, mas justamente por quê? Porque aumentou-se os números de testes. Então, quanto mais gente testa, como essa doença já está espalhada na sociedade, mais gente vai ser dado como positivo. Como, por exemplo, se você fizer o teste de anticorpos e for saber realmente quem já teve essa doença ou não, com certeza muito mais gente tem. A questão é que essas pessoas entram nessas estatísticas agora. E eu olho ao meu redor e vejo ninguém está morrendo nas ruas. Aqui no Canadá conheço médicos e enfermeiros e todos falaram para mim, sem exceção, 2 médicos, 2 enfermeiras, os hospitais estão vazios. Aqui no Canadá, mais ou menos 7 mil mortos no país de 30 milhões de habitantes. Mais de 5 mil dessas mortes foram dentro de nursing homes, abrigos para idosos. Se realmente o governo quisesse proteger os mais vulneráveis, ele iria proteger esses lugares. Por que não paga 2 vezes mais, 3 vezes mais para os funcionários que trabalham dentro desses nursing homes a ficarem lá, sem precisar sair? Por que não cria um sistema de testes para todo mundo que vai entregar comida ou fazer qualquer tipo de entrega lá para proteger essa população que está morrendo mais? E você vê também a farsa dos casos colocados como corona. Se você pegar os dados de todo mundo que morre por semana no Brasil, provavelmente dá perto aí de 50 mil doenças de todas as causas. Agora, se você pegar o critério que está sendo utilizado e dizer que todo mundo que morrer no hospital, mesmo que tenha sido dado 2 semanas para essa pessoa viver e ela for testada como positiva e a causa da morte vai ser Covid, você vai ter um número muito alto de mortes, mas realmente pouquíssimas pessoas dessas realmente tiveram Covid como uma causa importante, pregando um papel essencial na morte dessa pessoa. E é isso que a gente já vê, já existem vários vídeos de órgãos oficiais, representantes oficiais, secretários de Estado, secretários de saúde de alguns estados nos Estados Unidos e até no Brasil falando como essas mortes estão sendo contabilizadas. Basicamente, se a pessoa foi testada positivo para Covid e ela morre, Covid é contado como a causa da morte. Na verdade, em alguns lugares, se a pessoa tiver Covid, ela vai ser contado para aqueles números no Google, quando você coloca mortes por Covid na Suécia, mortes por Covid na Itália. Se você colocar aquele número, é de pessoas que tiveram Covid no momento da morte, mas não necessariamente essas pessoas tiveram Covid, morreram de Covid como causa principal da morte. O exemplo que eu dei foi no Instituto Nacional de Saúde da Itália, onde relata todas as mortes. Ele fala que 88% dessas pessoas não tinham Covid como causa da morte, ou seja, elas foram contadas. Então, o que é que isso tem a mostrar pra gente? Vai mostrar 2 coisas. Uma, que as pessoas realmente elas não sabem não só o que pensar, mas elas também não sabem nem como pensar. Elas estão sendo aterrorizadas por todos os lados o tempo todo, pela mídia, pelas mídias sociais, pelos políticos, pelos órgãos oficiais de saúde, que a gente já sabe que é corrupto, que recebe financiamento aí de empresas privadas, empresas farmacêuticas financiam aí o CDC. São os órgãos que estão aí ditando como é que vai ser a ação, a política de reação aí dessa doença. E você tem aí dados altamente imprecisos que guiaram todas essas políticas públicas, como os dados do Imperial College of London, e as pessoas continuam levando esses dados como levando em consideração esses dados, apesar de eles estarem extremamente errados. Novamente, não é um erro por 10%, não é um erro por 20%, é um erro de 10 a 100 vezes mais errado, certo? Eles deram um número 10 a 100 vezes mais do que o número real. E não é a primeira vez que isso acontece.
Então, o que é a minha previsão nesse momento? Se os políticos reconhecerem que eles cometeram um erro, eles vão ter realmente que serem responsabilizados pelos erros que eles cometeram. Ou seja, colocar tantas pessoas no desemprego, fechar tantos negócios aqui no Canadá, mais de 60% dos pequenos negócios foram fechados. Nos Estados Unidos, perto disso, mais de 56% já fecharam as portas. E você está tendo as grandes empresas estão funcionando, as grandes empresas estão numa boa, certo? A Amazon está vendendo como nunca. Os 5 maiores bilionários dos Estados Unidos estão ficando mais ricos do que nunca nessa pandemia. Quem está perdendo são os pequenos comerciantes, são os pequenos proprietários de negócios. E são essas pessoas que a gente está dizendo ouvidas sobre a economia. E a gente vê que eles estão tão imergidos na lama que eles vão tentar te convencer de que camuflar os números, como eles sempre vêm fazendo, tentar encobrir esse crime que eles fizeram. A mídia também do mesmo jeito. Como é que a mídia vai chegar e admitir, cara, realmente a gente está amedrontando as pessoas sem razão, realmente foi muito longe do que a gente imaginava? Ela não pode, porque ela vai jogar toda a reputação e a credibilidade dela, se é que ela tem alguma credibilidade, se é que alguém ainda acredita na mídia, no lixo. E engraçado que essas pessoas que mais acreditam na mídia, que mais acreditam nos políticos, acreditam nessas medidas, que estão também com viés político, é óbvio, são as mesmas pessoas que criticavam os políticos há pouco tempo atrás. Em 2014, naqueles protestos contra a Dilma, a maioria dessas pessoas estava na rua protestando. A maioria dessas pessoas estava criticando a ação da mídia, o que a mídia fala, desconfiando da mídia. Mas agora, porque é pela causa dela, eles estão todos do lado da mídia. E você vê aí as incoerências acontecendo, você vê os profissionais da saúde saindo na rua para apoiar os protestos, batendo palmas na frente do hospital para o protesto, e eu penso, peraí, essas 1000 pessoas passando na rua na frente do hospital, não era isso que a gente estava tentando evitar para evitar a superlotação dos hospitais? Por que os profissionais da saúde, por que é ok protestar com uma coisa e não é ok protestar com outra? Será que o vírus realmente sabe por que é que você está protestando? O vírus tem uma causa. E quando a gente vê todas essas incoerências, quando a gente vê toda essa desonestidade intelectual por parte de vários cientistas, membros, não cientistas em geral, mas por esses órgãos oficiais de ciência, quem apoia eles, por médicos que trabalham para a mídia, aí você sabe do que é que eu estou falando, médicos que trabalham dando entrevista o tempo todo, que mostram os dados que a mídia mostra e omitem também. A mídia só vai mostrar uma parte da verdade, certo? A mídia não vai mostrar a verdade completa. Se a mídia tem um caso numa cidade pequena do interior e no outro dia tem 2 casos, ela vai dizer os casos naquela cidade aumentaram, dobraram, aumentaram em 100%. Não é mentira. Mas a percepção da pessoa de risco que recebe essa informação, ela acha que está correndo um risco muito maior, justamente porque pulou de um caso para 2 casos. Então a gente está num momento onde mídia, políticos, órgãos oficiais de saúde, todos perderam completamente a credibilidade. Quem acredita neles realmente perdeu a capacidade de pensar e raciocinar por si mesmo, depois de ter sido dito tantas vezes o que fazer, o que pensar. Você é muito burro, você não sabe sobre doenças, você não entende sobre isso. Olha aqui os especialistas, nós temos os melhores especialistas. Acredite na gente, acredite na ciência, você está do lado da ciência, você está salvando vidas. Bata na cabeça, dê um tapinha nas costas para dizer, você está indo bem. É isso que as pessoas querem, elas querem acreditar que elas estão lutando por algo bom. Mas na verdade elas estão sendo só enganadas, estão perdendo a capacidade de raciocinar, estão acreditando em números, certo? Que eu não acredito que dá para prever como é que uma doença vai se comportar simplesmente colocando dados no computador e apertando Enter, que é isso que acontece no Imperial College of London, por isso todos os números estão completamente errados. E você viu aí, deram 44 mil mortos para 1º de abril, 2 meses depois foi que isso foi acontecer, com todos os números camuflados, é óbvio, colocando causa da morte, onde o COVID participou, a pessoa teve COVID, porém não pregou um papel primordial na morte dessa pessoa, essa pessoa teria morrido no mesmo dia, na mesma hora, na ausência de COVID. E você vê também que os dados vão estar completamente errados. 1 milhão de mortes, a gente não tem nem metade disso no mundo todo. Como é que você ainda acredita, vai acreditar em youtuber que fala que vai ter 1 milhão de mortes até o final de agosto? Se não colocar lockdown, se não trancar as escolas dos seus filhos, se todo mundo não ficar com medo e ir atrás de uma máscara. Piada. E você olha também para a mentalidade dessas pessoas, a galera que está acreditando nisso tudo, em tudo que vê na TV, que está em pânico, a galera está num lugar um lugar meio sombrio na mente delas, elas não estão saudáveis, elas não estão ao ar livre, se exercitando,
Sempre quando eu converso com alguém aqui no Canadá e eu falo com a pessoa sobre, cara, o que é que tu acha realmente sobre esse COVID? E quando a pessoa fala, cara, é muito perigoso, as pessoas vão morrer, não sei o quê, eu sempre olho para essa pessoa, a pessoa não está num lugar legal, psicologicamente, fisicamente, ela está em casa comendo porcaria, morrendo de medo, com a máscara na cara o tempo todo, se escondendo, sem relações sociais, sem confiar nas pessoas, as pessoas são inimigos dela e um risco de se contrair o vírus. Mas quando você vê as pessoas na rua que estão se exercitando, apertando mãos, abraçando, essas pessoas estão bem fisicamente, psicologicamente, apesar de tudo que foi feito com elas, ela provavelmente ter perdido o emprego, mas ela está tentando fazer o que ela pode para manter a mente dela saudável. Porque é isso que é um atentado, isso tudo é premeditado. Distanciamento social. Estou lendo um livro agora chamado Escape from Freedom, Fuga da Liberdade, que foi escrito em 41 por um psicossociólogo alemão que fugiu durante a Segunda Guerra Mundial e foi para os Estados Unidos, Erich Fromm. Ele fala justamente sobre esse distanciamento, esse isolamento das pessoas. Ele é para a mente exatamente como a fome, a falta de alimento é para o corpo. Se você passar durante muito tempo sem relações sociais, isso pode adoecer a sua mente com ansiedade, depressão, esquizofrenia, problemas até mais sérios. Da mesma maneira que se você ficar sem comer, você vai definhar, você vai perder peso, você vai ficar fraco, até eventualmente você morrer. Então, quando eu leio esse tipo de trabalho, quando eu vejo os trabalhos aí de distopia aí do Aldous Huxley, do George Orwell, eu vejo que todas essas medidas, distanciamento, isolamento, cobrir o seu rosto, não confiar em ninguém, entregar as pessoas que você vê na rua, que você vê sem máscara, isso tudo não é por acaso. Isso tudo não é para te proteger de um vírus. Isso é para te quebrar como sociedade. E agora você vê essa segunda parte de tentar colocar pessoas umas contra as outras, tentar dividir nos menores grupos possíveis. Se pergunte, quem é que lucra com isso? Quem é que ganha com essa instabilidade social toda? Realmente você acha que os políticos estão por trás disso tudo? Porque eu acho que eles simplesmente são marionetes. Então, galera, pesquise por você mesmo, certo? Olhe os números reais, tá? Sites oficiais dos governos, infelizmente, são eles as fontes mais confiáveis, melhor do que o Portal G1, do que o Povo, do que a Folha de São Paulo, do que a Mainstream Media. A gente sabe que não dá para confiar em nenhuma informação, zero informação que eles falam. Não é que o dado seja completamente errado, é que a informação é distorcida para se encaixar em uma narrativa que esse grupo de mídia quer que você acredite. E então faça sua pesquisa, não é fácil, mas para você se libertar das algemas, do medo e do pânico, você precisa tomar responsabilidade sobre a sua vida, sobre a informação que você tem. Não é simplesmente porque alguém, eu sou da ONU, ou eu sou da Organização Mundial da Saúde, eu sou da OMS. Olha aqui, eu estou dizendo que isso aconteceu, que isso é verdade. E as pessoas só vão acreditar no que elas querem. Você vê aí, a Organização Mundial da Saúde falou há pouco tempo que assintomáticos não transmitem. Logo depois veio uma enxurrada de especialistas falando, não, por favor, não fala isso, eles foram muito errados, eles interpretaram de maneira errônea. E por que isso acontece? Porque isso vai colocar em risco o plano, vai colocar em risco o pânico que eles estão espalhando durante tanto tempo. Se eles admitirem essas coisas, se isso vier à tona, eles vão perder completamente a credibilidade, porque já perderam para a maioria da população. Simplesmente quem não pensa ou quem não tem a capacidade de pesquisar por si mesmo, não acredita no seu próprio intelecto, não acredita que é capaz de entender, raciocinar por si mesmo de maneira lógica e simples. Então é isso aí, galera, quero deixar esse vídeo curtinho só para falar para vocês que 2 semanas depois dos protestos, ninguém está caindo morto nas ruas. Por que será? Será que é porque os manifestantes estão usando máscara? Será que isso é realmente efetivo? Está mostrando a eficácia da máscara? Provavelmente as pessoas que acreditam realmente nisso tudo, elas vão acreditar que a máscara é realmente eficaz. Você vê um ministro aí no Brasil sendo multado R$2.000 por ir para um protesto sem máscara. Protestar tudo bem, mas tem que ir de máscara. É uma tremenda piada, galera. E se você acredita em qualquer coisa que sai na mídia, em qualquer coisa que os órgãos oficiais de saúde falam, a não ser os números, né? Você tem que olhar os números de casos, números de mortes, e os casos no Brasil, os números de mortes estão caindo. O número de casos está aumentando porque estão testando mais, mas o número de morte, a taxa de fatalidade de casos está caindo a cada dia e está se igualando com a do resto do mundo. Isso está acontecendo no mundo todo. Os países que não fizeram lockdown, como o Japão,
como Suécia, tiveram um pico inicial, porém caíram e no final das contas todo mundo vai ter mais ou menos a mesma taxa de fatalidade de casos. Então é isso aí, galera. Fique de olho aberto, se informe. Valeu e até a próxima.